Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira com coaching e opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Bem-vindo a mais uma edição do Estácio Entrevista, e o primeiro de 2018. Esse ano a gente está com uma proposta diferente para o Estácio Entrevista. Você vai começar a ver nesse programa. A gente vai ter 5 convidados e o assunto, o Jiu-Jitsu. E nesse programa a gente vai vai ter 3 entrevistados, mas para começar a gente vai falar com ele, Danilo Fael. Então eu gostaria que você começasse a falar sobre o que é o jiu-jitsu, como começou o esporte. Bem, Charles, o jiu-jitsu vou tentar explicar um pouquinho da história, né? É uma arte que os brasileiros adaptaram para si, né? A família Gracie, o Hélio Gracie, por exemplo, ele era um cara bem franzino e pequeno, então ele começou a adaptar uma arte que ele já fazia, que é bem parecido com o jiu-jitsu, ele começou a adaptar para o porte físico dele, que era um jogo de alavanca, onde ele usava a força do próprio adversário contra ele mesmo. Inclusive tem uma frase bem famosa do Hélio Gracie, que ele diz o seguinte: eu fiz o jiu-jitsu para aquele que não tem um atributo físico, é para quem realmente é um jogo de alavanca para você evitar de usar a força. É mais ou menos isso aí. O jiu-jitsu, né, legitimamente brasileiro, é um esporte que começou a participar de competições no mundo inteiro, e eu quero falar sobre você. Como você conheceu o jiu-jitsu, como você começou, que ano você começou? Eu tinha 13 anos, né? Era no ano de 2000. Tinha uma academia perto da minha casa e eu fiquei sabendo que tinha jiu-jitsu lá, fui assisti uma aula e na segunda eu já entrei para praticar, né? Então, desse tempo pra cá, já faz 18 anos, eu fiquei um período parado, talvez uns 5 anos. Então, faz mais ou menos 13 anos que eu pratico o jiu-jitsu. E você é faixa preta? Sou faixa preta há pouco mais de um ano. E como funciona as graduações? Quantos anos você tem que ficar nas faixas para poder ser graduado? Na verdade, esse é um assunto bem polêmico, né? A Federação do Jiu-Jitsu, ele tem uma tabela assim de período mínimo e período máximo e tal, mas na verdade cada um na sua academia segue a sua regra, né? E depende muito de faixa para faixa. Da faixa branca para azul, por exemplo, é um pouco mais demorado, talvez no mínimo uns 2 anos, no mínimo, mas a pessoa pode ficar 4, 6 anos na faixa azul, tá entendendo? E aí vai variando de faixa para faixa. E você, no seu caso, como foi a sua graduação? Quando eu comecei, eu tinha 13 anos só, como eu disse, né? Então, quando você é menor de idade, você pega algumas faixas diferentes. Por exemplo, eu peguei faixa amarela, laranja, para depois, então, poder pegar faixa azul, roxa, marrom e preta. Mas se você, por exemplo, é maior de 16 anos, já vai de branca para azul, roxa, marrom e depois disso a faixa preta. Eu diria que para você pegar uma faixa preta, treinando direitinho, em média uns 10 anos de jiu-jitsu. Isso é importante frisar, porque infelizmente hoje muitas pessoas usam o esporte como uma maneira de venda. Não é preparado para fazer, não é preparado para ter uma academia, mas mesmo assim tem academia, vende faixa com 1 ano. Isso é importante frisar para quem quer praticar o esporte, procurar uma academia credenciada pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? Explica para o pessoal de casa como funciona essa questão, onde você vai procurar, quem você vai procurar, para você aprender o esporte e de uma maneira adequada. Isso aí realmente é um assunto complicado. O que mais você vê por aí é charlatão, né? Gente dando aula de jiu-jitsu. Às vezes tem faixa azul que dá aula de jiu-jitsu, que não era para acontecer, né? Faixa roxa e faixa marrom, eles podem dar aula como instrutor, né? Tem que ter um faixa preta supervisionando a aula toda. Existem federações de jiu-jitsu, né? Que a principal seria a CBJJ, né? Que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e a IBJJF, que é a internacional.
Se você tem alguma dúvida sobre a academia, procura no site da federação, se ela tem algum registro, alguma coisa desse tipo. E se você conversar com alguém de confiança que entende um pouco do esporte, a pessoa vai te recomendar, te dizer se é uma boa ou não. Até porque quando você afere a qualidade de um lutador na competição, nem competição, como que você Você participa de competições nacionais, internacionais? Sim. Internacional eu ainda não participei de nenhuma, né? Mas nacional eu participei desde criança, eu lutei bastante campeonato, não sei nem te dizer agora quantos foram. Mais recentemente eu lutei em 2017 uma Copa Arnold, que é lá em São Paulo, apesar de ser uma etapa do estadual do Rio de Janeiro. Esse ano aconteceu em São Paulo, eu fui campeão lá. Lutei também o Carioca em 2017, também fui campeão. E assim, lutei já vários campeonatos assim, em Friburgo mesmo, a galera de Friburgo está sempre organizando alguns eventos. E ano passado eu lutei um também, fiquei em segundo lugar. E o pessoal onde eu treino lá na equipe Monster Factory, todo mundo tem o hábito de lutar bastante, de se colocar à prova, né? E diga-se de passagem, a gente tem ótimos resultados lá na academia, com vários atletas. E a gente tem algumas fotos do Danilo, vamos colocar aí pra gente comentar. Esse aí foi o Carioca, que aconteceu lá na Tijuca, né, no Clube Municipal da Tijuca, o campeonato estadual, e eu fui campeão nesse dia aí. Teve mais um atleta nosso que lutou também, e ficou em segundo lugar. Bem bacana esse evento. Como que funciona a preparação para um campeonato, a questão da motivação, do estresse antes da luta? Realmente é estressante. A gente tenta manter um nível bem alto o ano inteiro, né? Para não ter que ficar correndo atrás em cima da hora, aquela loucura toda que acontece. Então a galera lá, quem consegue tem o hábito de treinar todo dia, pelo menos de segunda a sexta, mas sempre perto do campeonato, um mês e meio antes, mais ou menos, às vezes 2 meses, a gente procura fazer um treino mais forte, preparação física, musculação, alguns fazem também, alimentação. Tem a questão do peso, né, que o jiu-jitsu tem categoria de peso, então se você está um pouco mais pesado que a categoria que você costuma lutar, você tem que estar sempre conferindo, olhando a balança, ver se você está no peso, fazer uma dieta talvez, mas no fim a gente chega lá. A gente tem outra imagem aí da competição do Danilo? Esse foi o Copa Arnold, que eu também citei aqui, foi lá em São Paulo. Também fiquei em primeiro lugar, foi meu primeiro campeonato de faixa preta esse aí, ano passado, né? E consegui conquistar a primeira colocação. Tivemos mais 2 atletas também que lutaram, um deles é o Luiz Guilherme, ele também ficou em primeiro. E o outro atleta, o Tércio, ficou em segundo lugar nesse evento, nesse dia. Como foi a luta? Conta quem você lutou. Rapaz, eu não me recordo o nome dele, mas era casca grossa. Era casca grossa, era duro, foi bem sofrido. Fiz bastante força no começo. E eu acho que eu ganhei mais até foi no preparo físico, porque no começo ele fez muita força, eu achei que ele era bem mais forte do que eu, inclusive. E no decorrer da luta eu senti que ele foi ficando meio cansado. Aí eu consegui pontuando e além da pontuação, no final eu finalizei ele, né? Acabei por finalização. E qual que é o seu cardio hoje? Rapaz, a gente do jiu-jitsu não conta assim, conta igual parecido com o MMA. É difícil você falar. Por vitórias. Exatamente. Porque o campeonato, por exemplo, às vezes você luta 3, 4 vezes. Jiu-jitsu é eliminatória, né? Se você tem lá 12 atletas para lutar, vão lutando e quem vai perdendo vai saindo. Então, é difícil de falar até quantos campeonatos eu já lutei, quem dirá quantas lutas foram para dizer quantas eu ganhei ou quantas eu perdi. Tem que dar uma calculada legal. Tem que dar uma calculada para já montar já o highlight, o pessoal, né? Exatamente. Bom, então, infelizmente a gente terminou esse primeiro bloco com o Danilo, mas não sai daí não. No segundo bloco a gente vai ter o André Freze para continuar falando sobre esse esporte que conquistou o Brasil. Até já! Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira, um coach e a opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio.
Voltamos com o Estácio Entrevista e agora a gente teve uma substituição. Agora a gente está aqui com o André Freze. Obrigado pela presença, André. É um prazer mais uma vez estar com vocês e espero a gente estar podendo suprir a expectativa dessas dúvidas que todo mundo tem aí a respeito do esporte. André, no final do último bloco, o Danilo falou sobre a pontuação, que a pontuação do jiu-jitsu, no campeonato do jiu-jitsu, é diferente das pontuações dos campeonatos de MMA. Muita gente confunde MMA e jiu-jitsu. Jiu-jitsu faz parte do MMA. Explica um pouquinho pra gente como que funciona isso. O MMA, ele engloba vários esportes, né? E você pode ter aquele contato físico mais bruto, né? Que são os socos, os pontapés, os chutes, enfim. E dentre outras artes marciais. Mas o jiu-jitsu, na verdade, para campeonato de jiu-jitsu, né? Falando mais especificamente, as pontuações, elas variam de acordo com a forma que a luta acontece, né? Então, assim, uma coisa bem básica, né? Que eu posso estar falando, por exemplo, uma queda que a gente pode estar fazendo com o nosso oponente, ela gera 2 pontos pra gente, né? É como se fosse uma queda do judô, como se fosse o ippon, na verdade, só para explicitar melhor. Quando também a gente, por um acaso, se a gente faz uma queda e a gente cai no chão, né? E o meu oponente, ele fica na posição, vamos dizer assim, vertical, e eu fico na transversal, eu já caio, como a gente chama no jiu-jitsu, com a guarda passada. Então já conta 3 pontos, né? Assim a gente vai ter mais oportunidade para falar mais tecnicamente a respeito dessas pontuações. A gente também vai poder estar ilustrando melhor quando nós trouxermos a posição e vai estar falando da pontuação. Mas basicamente funciona dessa forma. Quando, por exemplo, a gente monta no nosso adversário, né, eu fico na posição montado em cima do quadril, com as pernas em cima das dele, conta 4 pontos. Quando eu pego as costas, né, que nós chamamos, que eu consigo colocar os 2 ganchos entre as virilhas do nosso adversário, também conta 4 pontos. E inúmeras outras posições, né? Isso também, eu não sei, né, como funciona realmente essa pontuação no MMA, como ela é contabilizada. Mas isso acontece também no MMA e ela serve também de avaliação de pontuação, mas eu não sei se é da mesma confederação do jiu-jitsu. E ainda um pouquinho no MMA, o jiu-jitsu é dos carros-chefes do MMA mundial, a gente vê no UFC. Como que é essa questão do jiu-jitsu para o brasileiro, sendo que exporta vários treinadores, vários lutadores que estão aí no cenário mundial representando o jiu-jitsu no MMA? Então, assim, nós temos vários colegas aqui da cidade de Nova Friburgo também, que eles estão nos Estados Unidos, foram para os Estados Unidos, foram para Abu Dhabi, para os Emirados Árabes, né? Enfim, para o exterior, né? Levando o esporte que eles tiveram desde a infância, a grande maioria na cidade, e levaram para fora. Como também nós temos o muito conhecido Edson Barbosa e o Marlon Moraes também, que a gente pode explicitar melhor porque eles vivem disso, são profissionais, né? Eles participam do UFC. No caso, a luta deles, né? A especialidade deles, principalmente do Edson e do Marlon, é mais o Muay Thai, né? O boxe. Mas também eles tiveram que se inserir nessa parte do jiu-jitsu porque é o MMA. Então eles vão estar sujeitos a todo tipo de situação, então eles têm que estar preparados, né, também. Como o lutador de jiu-jitsu, como nós tivemos há pouco tempo a Mackenzie, que ela era do jiu-jitsu, nasceu no jiu-jitsu, agora também está fazendo parte do MMA, do UFC, e ela teve até uma atuação legal. Então, assim, são atletas que saem do jiu-jitsu para entrar no MMA, mas também tem que aprender a
outra arte marcial, né, para poder se sobrepor dentro do octógono, como também o atleta do boxe, do Muay Thai. Ele tem que também aprender uma arte no chão, seja ela o jiu-jitsu, o judô ou qualquer outra, para que ele também não possa ficar prejudicado, porque lá uma luta, por mais que ele tenha uma estratégia, por mais que nós como atletas tenhamos uma estratégia na cabeça, lá no tatame ou no octógono, a situação pode mudar completamente. Então a gente tem que estar com todo esse conhecimento, né, como o Danilo falou, a gente é bem próximo de um atleta profissional, por mais que todo mundo trabalhe, tenha família, tenha os estudos, no meu caso, tem que estar preparado nesse sentido, né? Tem que estar sempre buscando ter um treino forte. A gente treina praticamente todos os dias. Quando a gente tem oportunidade num feriado, a gente monta uma turma também, a gente treina no feriado. Então uma coisa complementa a outra. Né? Exatamente. E você vem falando, e o André já participou com a gente no programa da Jornada Interativa, que você pode também conferir a entrevista completa com o André no jornadainterativa.com.br. O André é bicampeão sul-americano de jiu-jitsu. E a gente tem algumas fotos aí para mostrar para a galera. Esse foi o meu a segunda participação que eu tive em campeonato. Né? Esse foi o campeonato brasileiro, que eu me sagrei campeão também. O meu primeiro, não lembrei, né, de falar, mas é uma coisa muito importante. O primeiro campeonato que eu participei, eu perdi na primeira luta, né? Eu não tive vitória. Na hora eu fiquei muito frustrado, mas o Alessandro Borges, que é o nosso professor, o nosso mestre, ele me falou: André, você foi muito bem, você tem uma carreira muito boa nessa questão de competição. E dessa forma, né, acreditando naquilo, ele me dando aquele incentivo, aí eu participei junto com outros atletas do Campeonato Brasileiro e me sagrei campeão. Esse campeonato aí, qual que é o sul-americano, que é o mais recente? Esse é o sul-americano de 2016. Esse foi o primeiro que você ganhou. O primeiro sul-americano que eu ganhei, que, né, a gente tá ali, fez até uma brincadeira ali, mordendo as medalhas, que foi um campeonato suado também. E como que funcionou? Quem foram os oponentes? Eram duros? Então, como o Danilo falou, né, é difícil da gente lembrar especificamente, porque tem campeonato que a gente luta faz 5 lutas, outros nós lutamos 2, 3, mas assim, todos eles são atletas duros, que também eles vão treinados, né? E a gente tem que se sobrepor dentro daquilo que a gente treina aqui em Friburgo. Bom, perfeito. Infelizmente, nosso tempo é curto e a gente vai para um próximo bloco e a gente vai continuar aí falando sobre essa trajetória do jiu-jitsu. Não saia daí. Que bela hora de acordar. Tá lotado de diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. Bom, e para esse terceiro e derradeiro bloco, a gente está aqui com o Rafael Kerr, pai da Maria também, que vai aparecer daqui a pouco, o futuro de Jiu-Jitsu. Rafael, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer estar participando. Bom, Rafael, a gente já falou sobre vários assuntos do jiu-jitsu, a gente quer falar sobre as federações. Quais federações existem no Brasil hoje do jiu-jitsu? Olha, é quase que impossível a gente precisar o número de federações. O jiu-jitsu cresceu muito, em alguns momentos perderam-se assim o viés e as confederações acabaram se ramificando um pouco. Nós basicamente gostamos de lutar umas 2 federações ou 3 que tem aqui, que existem mais campeonatos dentro do estado, que fica mais próximo por causa da logística, o translado às vezes é complicado e nem sempre a gente consegue apoio de empresa privada, tampouco incentivo municipal ou estadual.
Então, o que acontece é basicamente impossível a gente precisar todas as federações. O Danilo já explicou aqui as principais e a nossa equipe, basicamente a turma aqui em Friburgo, gosta de seguir umas 2 ou 3 aí no máximo para competir. E a Monster Factory é afiliada a quais federações? Olha, não existe assim uma filiação específica. A gente basicamente gosta de lutar muito a CBJJO, que tem bastante campeonato no Rio, a CBJJD, que são basicamente, às vezes em São Paulo também a gente participa de alguns campeonatos, porque é mais prático da gente conseguir competir. E como funciona? As federações criam esses campeonatos e você se filiam e junto a elas participam desses campeonatos? Exatamente. O Alessandro credencia a equipe, as federações. Esse ano, por exemplo, a CBJJ está promovendo várias etapas ranqueadas. Nós começamos, o André já participou da primeira etapa, ele foi campeão. Eu estava inscrito também, tive uma lesão, uma contusão uma semana antes e não pude participar, é frustrante. Mas a gente segue esse caminho aí. Esse ano a gente vai tentar ranquear nessa federação. E quais campeonatos você participou, os títulos? Olha, eu treino há muito tempo também, assim como o Danilo, já tenho uns 12 anos de jiu-jitsu. Fiquei um tempo sem treinar por lesão e voltei em 2016, participei do Brasileiro promovido pela CBJJO, consegui ser campeão, tive alguns revés, consegui ser vice do Sul-Americana, teve um Mundial da CBJJO que eu levei minha filha para assistir, eu consegui ser campeão, um campeonato muito difícil, onde a gente tinha mais de um atleta da mesma categoria lutando junto e eu consegui chegar na final e ser campeão e ainda receber o abraço da minha filha, que valeu mais do que a medalha. E a gente tem algumas fotos ali também do Rafael, a gente vai botar no ar. Esse daí foi o Mundial, foi o campeonato assim, mais significativo para mim, minha filha estava presente. Esse rapaz de segundo lugar, o Fábio, é o meu adversário principal. Eu já consegui ganhar dele no Mundial. Em uma outra etapa de outra federação, eu perdi para ele na final, então a gente já criou uma rivalidade. Já conhece o estilo? Já, e eu tô ansioso para a gente se enfrentar de novo, porque a gente tem muita coisa para decidir ainda. E como que tá a disputa entre vocês dois? Olha, nós tivemos 2 confrontos e sempre na final. Eu ganhei esse Mundial que hoje passou a foto e ele ganhou a etapa do Carioca de outra federação. Então a gente está esperando uma próxima para ver como que vai ficar esse desafio aí. A gente tem mais uma foto do Rafael. Esse foi o final do Mundial que eu fui campeão. Muito dura essa luta, eu consegui finalizar numa chave que a gente chama de triângulo. O adversário muito duro, especialista em guarda, muito difícil conseguir superar e foi, sem dúvida, a minha principal vitória até hoje. Bom, perfeito, mas infelizmente nosso tempo é curto, mas ainda vai dar tempo da gente mostrar aqui o futuro do jiu-jitsu. Então, não perca que daqui a pouquinho a gente vai voltar com eles. Que bela hora de acordar. Tá lotado de diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. Bom, como eu prometi, a gente vai mostrar aqui o futuro do jiu-jitsu. Vamos começar aqui pela filha do Rafael, a Maria, que tá aqui. Oi, Maria, tudo bom? Oi, Bom, quantos anos você tem? tenho 7. E há quantos anos você tá no jiu-jitsu? 2. Influência do seu pai? Como que é o treinamento lá, o diário? Eu? Você treina muita finalização? Sim. Várias. E como que é esse aprendizado com seus colegas de equipe? Bem, Bom, então, não doeu tanto, foi só isso mesmo. A gente já vai voltar com o Matheus aqui para continuar esse papo. Que bela
diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais e à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. E depois da Maria, a gente está aqui com o Matheus. A gente já vê que o Matheus está cheio de medalha. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, quais são essas medalhas, Matheus? Essa aqui é do Mundial de Jiu-Jitsu. Essa aqui é daqui de Nova Friburgo, Liga Fluminense. E essa é a Sul-Americana, que foi meu último campeonato. Quantos anos você está no Jiu-Jitsu? 2. Conta um pouquinho como foi ganhar um Mundial. Foi difícil. Eu ganhei a primeira luta, a segunda eu perdi, aí eu fiquei torcendo pro menino que me ganhou, para ele ganhar, para eu conseguir esse daqui, que é terceiro lugar. E essa daqui foi quase um seminário. E essa daqui eu ganhei em terceiro lugar também. Essa. Matheus, como que é o dia a dia? Como que você se vê daqui a 10 anos dentro do Jiu-Jitsu? Tornado uma faixa preta no UFC. E você tem ídolos no UFC? Só vejo na TV. E quem que você mais gosta de ver no UFC? Pancada, muitas coisas lá. Então você vai ser um novo ídolo do UFC. Bom, então é isso aí. A gente viu, já passou pela história do jiu-jitsu, os campeonatos, os campeões e os futuros campeões. A gente fica por aqui, mas não perca o próximo Estácio Entrevista. Até lá! Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira com coaching e a opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Que bela hora de acordar. Tá lotado Que diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais e à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. Que bela hora de acordar. Tá lotado Que diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais e à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor.